Né? Você começou na Rádio Cultura mesmo? Comecei na Rádio Cultura. Eu acho 2000 que eu ia e... completar 18 anos. Pouquinho. Fazia pouco. 2005, por aí? Por aí. Eu acho que era o ano de 2005, Ivan. Eu estava completando 18 anos. Já estava ficando maior de idade. E o bom é que a minha entrada na rádio, eu nem imaginava que seria para fazer locução. Eu já tinha muita vontade. Né? Já era um desejo muito grande do meu coração, trabalhar com comunicação. Mas aí, quando eu recebi o recado, eu fui sem saber. Eu digo, gente, eu acho que me chamaram para vender cartela lá na rádio. Porque tem uma banquinha de vender cartela lá antes, né? Hoje eu acho que não tem mais, né? Não, mas não tinha, tem, né? Não. Aí eu disse, mãe, na época eu não trabalhava, eu só estudava. E eu disse, mãe, me chamaram ali para uma vaga de emprego, eu acho que é para vender cartela. Quando eu cheguei lá, eu tive a grande surpresa, né? Que foi o Marcos que me recebeu. E ele disse, a gente vai fazer um teste aqui com você. Você poderia ler isso aqui? E aí eu li. E na outra semana eu já estava no ar. Me ensinaram tudo. E eu lembro que estava muito nervosa, mas acabou dando certo. E ainda eu passei um bom tempo por lá. Aí você saiu de lá e foi para Varze Alegre FM, programa Tardes também. Isso. Eu trabalhei na Rádio Cultura. Da Rádio Cultura eu fui para Varze Alegre FM. Aí da Varze Alegre FM eu fui para uma rádio chamada Vale do Curu AM em Fortaleza não, em Pentecoste, a 80 quilômetros de Fortaleza. E ainda trabalhei lá um tempo. E como foi a experiência fora de Varze Alegre? Foi muito bom. Eu nunca tinha saído, né, de várzea. Então, foi muito bom para aprendizado, conhecer pessoas novas e trabalhar com aquilo que eu gostava muito. E, aliás, gostava não, gosto, né? Sim. Isso ainda está no meu presente. Mas, assim, eu sentia muita saudade de casa, muita. Eu morava na rádio, né? Porque a rádio era um espaço enorme, grande, com um apartamento. E aí... Eu lembro que eu sentia uma angústia muito grande quando da rádio você conseguia ver o pôr do sol, lindo. E aí eu via os meus amigos locutores e as amigas locutoras indo para casa, para suas vidas, e eu ficava lá na rádio sozinha. Não tinha vida social, era só trabalho. Era só trabalho. E aí eu tava numa cidade diferente, estranha, eu não tinha feito amizade, eu tinha medo de sair. Então, eu me dedicava somente ao trabalho. E lá eu cuidava de uma parte financeira da rádio, eu trabalhei ajudando no escritório, e eu tinha quadros em alguns programas e tinha um programa só meu. Mas era o trabalho direcionado, a vida direcionada ao trabalho, né? E aí eu lembro que me dava muita tristeza, às vezes, quando era tardinha, porque eu sentia muita saudade de casa. Ora, eu filha única, nunca tinha saído de casa pra nada na vida, e de repente vou trabalhar numa cidade desconhecida. Então, o início foi bem difícil. Foi o quê? Foi uns 2, 3 anos por aí? Não, foi menos. Não chegou a ser 2 anos, não. Você pediu para sair porque não aguentava? Foi. Eu fiquei com muita saudade de casa, eu queria ver minha mãe. Eu estava trabalhando com um rapaz chamado Franco Rosa. Que já faleceu, infelizmente. Infelizmente, faleceu. Ele era sensacional na comunicação. Não cheguei a conhecer ele assim pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito bem dele. Ele era sensacional e me ensinou muito, Ivan, muito. Ele me deixou várias lições, sabe? Uma delas eu nunca esqueci, que ele dizia para mim assim, ele disse, Lana, a comunicação é assim, a sua vida está numa mala. Quando você chegar na porta do estúdio, você deixa essa mala do lado de fora e segue. Segue dando o teu melhor, a tua alegria, a tua fantasia, a tua simpatia, todo o teu querer por aquilo. Quando terminou o teu trabalho, você recolhe a mala. Lá na mala você deixa seus problemas, sua vida, suas dores, seus amores, tudo lá. E aí ele me ensinou isso, entendeu? Por mais que os dias fossem ruins, ou que eu estivesse cansada, ou que eu estivesse abatida, ou que eu estivesse alegre demais, eu tinha sempre que dar o meu melhor ali naquele momento e deixasse as minhas dores, as minhas tristezas, os medos, as inseguranças lá na mala. Depois eu catava a mala de volta. Então, isso o Franco que me ensinou e eu vou levar para sempre. Isso é muito importante, E né? ele era um cara fera, assim, vinhetas, spot, tudo, a criação, ele era muito criativo. Então, vendo ele trabalhar ali, eu achei, assim, o máximo. Foi um período onde eu aprendi muito. Ele ficou triste quando você pediu para sair de lá? Ficou, menina, ele ficou arrasado, ele botou as 2 mãos na cabeça, assim, e dizia, Lana, não faça isso, pelo amor de Deus. E eu dizia, tchau, Franco, eu vou embora, eu não aguento mais, eu vou embora, vê minha mãe. Porque ele ficava me enrolando. Ele dizia, eu vou pra... Ele tinha, na época, acho que ele estava na produção de 5 ou mais emissoras, umas 6. Aí o cara que ele fazia, ele me deixava por conta da emissora e eu ficava lá fazendo pagamento de funcionário, organizando programação e tal. Era chefe. E era. Mas o dinheiro não era de chefe, não. Deixa ela, que ela já foi chefe também de rádio, viu, gente? Mas o dinheiro era mínimo, né?
Enfim. Aí ele dizia, ó, eu vou pra Oricuri e na volta eu te levo pra Vaza Alegre pra você ver sua família. Eu, tá. E aí ele voltava. Aí depois ele ia pra outra cidade e ficava só nessa, entendeu? Ele se acomodou e foi me deixando. E eu dizia, Franco, eu tô com saudade da minha casa, eu quero ver minha mãe, quero ver meu pai. E as responsabilidades chegando. E aí eu me senti sufocada. Porque eu nunca tinha saído de casa, bem novinha, né? Sem conhecimento da vida, assim, fora. E só trancada o dia inteiro na rádio, né? Trabalhando e depois ia só descansar e no dia mais trabalho. E assim ia. Aí teve um dia que eu me agoniei. Eu juntei minhas coisas. Eu disse, quer saber? Quando ele chegou, eu tava na porta do ônibus. Ele veio correndo e eu já tava na janela, bem assim, ó. E ele botou a mão na cabeça, eu não esqueço dessa cena. Ele disse, Lana, pelo amor de Deus, não faz isso, tá acabando com tua carreira. De que carreira o quê? Eu quero ir pra casa, eu quero ir embora. E desabei, nunca mais voltei.